Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro, também tem Copa Sul-Americana e a gente vai falar, é claro, né, do vexame que os brasileiros estão fazendo na Copa Sul-Americana. Talvez tenha sido aí, venha sendo, que ainda tem mais para acontecer, né, ou não, mas talvez venha sendo a Copa Sul-Americana mais vergonhosa da história do futebol brasileiro. Pode até ter brasileiro campeão, tem o Fluminense, né, que está garantido nas oitavas de final, outros clubes brasileiros que podem estar na briga aí, Grêmio, mas tem tudo para ser uma Copa Sul-Americana daquelas vexaminosas para o futebol brasileiro. Eliminações na primeira fase, agora 2 clubes brasileiros eliminados nos playoffs. Olha, a situação não tá nada legal não. E a gente vai falar, é claro, de Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de todo mundo ligar o secador, né? O Cruzeiro secando o Flamengo e Palmeiras, o Flamengo secando o Cruzeiro e Palmeiras, o Palmeiras secando o Cruzeiro e Flamengo e o Botafogo secando todo mundo, né? E o Bragantino ali de Butuca. Bragantino de Butuca tem confronto direto hoje no seu estádio. Será que o Red Bull Bragantino vai manter a escrita de vencer o Flamengo em Bragança Paulista? E o Flamengo, será que vai quebrar essa escrita de sempre perder para o Bragantino? Bom, vamos lá. Peço a você a sua inscrição, o seu like, compartilhe esse vídeo com geral, porque a gente vai falar aqui dessa rodada importante do Campeonato Brasileiro, que para variar não é uma rodada cheia, né? Você tem uma série de jogos adiados por conta exatamente da Copa Sul-Americana, brasileiros envolvidos, como Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, Grêmio, enfim. Então você tem uma rodada pela metade, né? Mas os jogos mais importantes, destaco aqui Flamengo e Bragantino, Red Bull Bragantino e Flamengo. Um confronto direto, o Red Bull querendo, poderia ter sido até líder por algumas horas, né? Caso tivesse vencido o seu compromisso, mas o Red Bull não vem vencendo, né? Na verdade ele ainda não venceu desde que venceu o Corinthians. São 2 jogos aí que o Red Bull Bragantino não venceu. E dentro de casa vai ter a oportunidade de fazer, às vezes, contra nada mais, nada menos o Flamengo. O Red Bull venceu o Corinthians na Arena Itaquera, empatou com o São Paulo em 2-2 e perdeu para o Vitória no último domingo lá no Barradão por 1-0. Mas continua ali na ponta, né? Tá ali no G4 e quer se manter. Vencendo o Flamengo, ele consegue se manter. O Flamengo, que é muito favorito para esse jogo, ao meu ver, mas vem mostrando inconstância. O Flamengo que venceu o São Paulo, ele foi muito pior do que o Flamengo que perdeu para o Santos. E manteve ali o nível baixo contra o Fluminense. E aí conseguiu vencer numa bola parada aos 40 minutos do segundo tempo. O Flamengo, para vencer o Red Bull Bragantino, ele precisa ser mais intenso. E aí quando fora de campo parece que tudo se irmanou, que tudo se resolveu. O Pedro, tão criticado, olha aí, fez o gol da vitória, pronto. Agora vamos botar panos quentes, não. Agora vem o problema do De La Cruz, dividindo o elenco, o Arrascaeta postando o apoio ao De La Cruz, o médico do Flamengo tentando se explicar, o pessoal do Nico De La Cruz dizendo que vão colocar aí em pauta as medidas cabíveis jurídicas contra o José Luiz Runco, enfim, uma crise plantada mais uma vez dentro do Flamengo para prejudicar o próprio Flamengo, e é nesse clima de ebulição interna que o Flamengo vai a campo contra o Red Bull Bragantino. Tem uma escrita, o Flamengo dificilmente consegue vencer em Bragança Paulista. O Bragantino mantém essa escrita de vencer o Flamengo quando joga sob seus domínios, mas o Flamengo, ao meu ver, mesmo com tudo acontecendo, é favorito para vencer, porque se o Flamengo não vencer, aí fica distante do Cruzeiro, porque o Cruzeiro também tem um confronto difícil. O Cruzeiro não tem um confronto simples. Mas é o Corinthians. Corinthians é a inconstância em forma de clube. O Corinthians vive eternamente uma crise. Tudo verdade. Só que mesmo assim é um time que tem o apoio incondicional da sua torcida. E quando joga na Arena Itaquera, é mais forte. Quando joga na Arena Itaquera, tem uma força extra. O Corinthians estreou na Arena Itaquera após Copa do Mundo de Clubes, perdendo para o Red Bull Bragantino, que é um time bem arrumadinho, né? Não é uma bagunça como às vezes é o time do Corinthians. E o jogo de hoje
pode, não estou dizendo que vai, mas pode por fim a era Dorival Júnior no Corinthians. Dorival tá na berlinda, tá todo mundo na berlinda no Corinthians, o Corinthians está na berlinda, né? Essa é que é a grande verdade. Então, escândalos e mais escândalos, de gestões passadas, complicada a situação do Corinthians e dentro de campo precisa vencer o Cruzeiro. Para Palmeiras e Flamengo que estão jogando hoje, se o Corinthians empatar com o Cruzeiro já está de bom tamanho, porque vencendo os seus jogos, conseguem, Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 1 jogo a menos, conseguem ultrapassar a Raposa, o time mineiro, né? E aí a gente vai ter esse confronto importante, porque o Cruzeiro vai se provar longe do Mineirão também, né? É importante para o Cruzeiro continuar vencendo em sequência, especialmente longe do Mineirão. Não que o Cruzeiro não tenha uma campanha boa fora de casa, é claro que tem, mas no Mineirão é que o Cruzeiro consegue concentrar os seus grandes feitos. Todavia, tem vencido partidas fora de casa e vai ter a oportunidade agora de conquistar mais uma vitória. Vamos ver como vai ser o desempenho da Raposa, líder do Campeonato Brasileiro, vem jogando por música o time do Leonardo Jardim. Por outro lado tem o Palmeiras, que está ali, ó, ganhando o Atlético Mineiro em casa, primeira vitória no Allianz, do Campeonato Brasileiro. Vai jogar com o Fluminense no Maracanã. Fluminense aquela pompa toda, né? Copa do Mundo, de clubes, isso e tal. Acho que já passou, poeira baixou, a realidade chegou, né? Não que a Copa do Mundo não tivesse sido uma realidade maravilhosa, mas o Campeonato Brasileiro está aí, né? O Fluminense, aliás, conheceu seu rival na Copa Sul-Americana, nas oitavas de final. A gente vai falar sobre isso, mas o Campeonato Brasileiro está aí e o Fluminense vem de 2 derrotas no Maracanã. Um para o Cruzeiro, outra para o Flamengo. Agora pega o Palmeiras, que sequência linda, maravilhosa também para o Fluminense, né? Nada de esporte, nada de vitória, né? Pega logo uma sequência linda dessa. E precisa vencer para retomar a paz dentro do seu elenco, para que a torcida continue confiante, apoiando, porque as 2 derrotas, elas deram um banho de água fria no torcedor tricolor. E o Palmeiras, é claro, que também tem problemas, que também está perdendo jogadores, perdeu nada mais nada menos que o Estevão e o Richard Rios, né? E quem chega para o lugar, a gente sabe que tecnicamente está muito abaixo. Mas o Palmeiras quer essa sintonia de volta, a sintonia do time competitivo, a sintonia do time que não joga bonito, mas joga para vencer. Vai ser um confronto interessante, 3 grandes jogos para a gente acompanhar nessa rodada de Campeonato Brasileiro, que tem outros jogos, né? Tem Juventude de São Paulo, tem Mirassol e Ceará, tem Santos e Inter, né? Então tem jogos interessantes aí para a gente acompanhar, mas que não chegam nem perto da emoção que esses primeiros 3 jogos vão trazer aí para aqueles que estão acompanhando a briga pelo título do Brasileirão 2025. E o Botafogo de fora, só secando, né? Só com um secador lá em cima dos 3, se é que é possível, porque tem Red Bull e Flamengo. Eu acho que para o Botafoguense um empatezinho aí estaria de bom tamanho. Gente, futebol brasileiro na Copa Sul-Americana, acho que desde o Atlético Paranaense, que foi campeão, né, em cima do Red Bull Bragantino, tem sido sofrível, né, para os times brasileiros Copa Sul-Americana. Ah, mas os clubes têm chegado até a final. São Paulo perdeu para o Independente Del Valle, uma derrota assim incontestável, né? O Fortaleza perdeu para a LDU nos pênaltis. O Cruzeiro também de forma incontestável perdeu para o Racing. E a gente tem assistido a essa edição da Copa Sul-Americana de forma muito lamentável, os clubes brasileiros superiores tecnicamente sucumbindo de forma patética para equipes muito abaixo. Porque, gente, vamos lá, as equipes da Copa Libertadores da América, principalmente aquelas que não são argentinas ou brasileiras ou uruguaias, Peñarol e Nacional, ou uma LDU, né? Às vezes uma equipe colombiana como um Atlético Nacional, um Barranquilla. Cara, 80% das equipes que não são brasileiras, e até as argentinas tirando River e Racing, Estudiantes, pô, vamos lá, são horrorosas, gente, tecnicamente falando, são muito fracas. Pega aí Córdoba, Central Córdoba da Argentina, que o Flamengo teve a
a audácia de não vencer nenhuma vez. Central Córdoba. Huracan, que está na Sul-Americana. É um bom time? É um bom time, mas pô, é muito inferior a Cruzeiro, por exemplo. É muito inferior. União Santa Fé da Argentina, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar. Então, a Copa Sul-Americana, se na Libertadores a gente já tem vários times ruins, você imagina na Copa Sul-Americana, que é o resto do resto. Cara, o Vitória conseguiu ficar fora para Cerro Largo, cara. Cerro Largo. O Corinthians conseguiu ficar fora num grupo que tinha, beleza, o Huracan jogando direitinho. Não foi campeão argentino, né? Mas chegou ali entre os 4 e tal. América de Cali, que não é nem de longe o mais forte da Colômbia e tal. É uma equipe de tradição de camisa no cenário sul-americano. Na Colômbia é muito forte, tem uma torcida muito forte e tal. Mas o Corinthians colecionou vexames. Corinthians eliminado na primeira fase. Cruzeiro para Muxuque Runa. Eliminado na primeira fase. Palestino do Chile. E o Vitória da Bahia, beleza, o Vitória tem menos investimento, tal, a gente até releva, mesmo tendo lá Cerro Largo no grupo. Mas Cruzeiro e Corinthians é inadmissível. Aí beleza. Me chega o Grêmio, pode ficar fora pro Alianza Lima. Ah, o Alianza Lima, Guilherme, é o time do Papa. Tem Barcos, tem Guerreiro, tem Trauco. Beleza. O Grêmio tá numa fase horrorosa. Beleza, hoje em dia Alianza Lima e Grêmio realmente é um jogo truncado, difícil e equilibrado, né? Tem que aturar essa. Agora, o Vasco e Bahia. O Vasco contra o Independente Del Valle, eu também via o Vasco como inferior ao Independente Del Valle. Primeiro que o Independente vem da Libertadores, o Vasco como segundo de um grupo que tem Puerto Cabello na Sul-Americana, tomou 4 de Puerto Cabello da Venezuela. Então o Vasco, pegasse quem quer que fosse, o Vasco não era favorito. Quem toma 4 de Puerto Cabello não é favorito a nada, né? E tomou 4 do Independente Del Valle. E estava perdendo em São Januário. Ah, mas é porque foi um expulso. Não, estava 11 contra 11 em São Januário e o Independente Del Valle poderia ter feito gols também no contra-ataque. Porque o Independente fez o gol e abdicou de jogar. E aí o Vasco da Gama, na única jogada que tem, joga na área, bumba meu boi, gol do Verratti de cabeça. Conseguiu pelo menos evitar a derrota, né? Mas o empate daqueles empates amargos, como muitos em São Januário, empate com o Grêmio na rodada do Campeonato Brasileiro, agora empate com o Independente Del Valle, o Vasco em nenhum momento esteve perto de sonhar com uma remontada, né? Nem perto, nem perto. Chegou a estar 5-0 no agregado, uma vergonha o que o Vasco da Gama vem fazendo na sua temporada, não é só na Copa Sul-Americana, na sua temporada. E aí vem o Bahia. O Bahia é uma coisa assim, a gente só consegue explicar o Bahia apelando para aquela coisa muito torcedor, né? Não tem camisa ainda em âmbito internacional. É um bicampeão brasileiro cujo título último foi em 88. É um time que está acostumado a disputar muito mais Copa Sul-Americana do que Libertadores. Não disputava Libertadores há sei lá quantas décadas. Ok. Fez uma boa Libertadores o Bahia, venceu adversários cascudos, mas acabou sucumbindo porque realmente era um grupo difícil, era o grupo da morte. Eu não tenho como julgar a eliminação do Bahia. Ainda conseguiu ficar à frente do Nacional de Montevidéu, pegando vaga para a Sul-Americana. Agora você ficar fora para o América de Cali, com o investimento do Bahia. O América de Cali é uma equipe operária, brigadora, tem bons jogadores, até um jogador de seleção muito bom, o Murillo, né? Mas não dá, o América é pura transpiração. Aí o Bahia passa a impressão de que isso vem acontecendo quase sempre, né? Tirando o Campeonato Baiano, que eu me recuso a comentar, toda vez que o Bahia precisa chegar com mais força para conquistar alguma coisa grande, ele fracassa. Foi assim para brigar pelo G6 do Brasileirão. Foi para Libertadores, para pré-Libertadores, por causa de ter enfrentado uma equipe já rebaixada. Senão, provavelmente não iria. Porque estava só perdendo, e pronto, ufa, um rebaixado. Na Libertadores, era líder do grupo. Pô, agora é só ganhar uma, ou então só empatar um. Perde todas. Copa Sul-Americana, você é favorito. Você está pegando uma equipe que ficou em segundo num grupo com equipes fracas. América de Cali. Camisa pesada no âmbito colombiano, beleza, tal.
Aí 0-0 na Fonte Nova. Aí deixar para decidir na Colômbia, em Cali, jogar com o acaso debaixo do braço, né? Aí o Marcos Felipe e o Ramos Mingo ainda fazem aquela besteira. O jogador do América de Cali faz um gol improvável ali, né? Uma lambança. E aí no último minuto, aquela marcação frouxa e uma falta assim bizonha. Uma cobrança de falta, o cara joga pra área, o cara cabeceia quase que sozinho. 2 em cima, parecia que ele estava sozinho. E o Bahia fracassa mais uma vez. Será que a briga do Bahia vai ser sempre até determinado momento? Não, não dá para entrar aqui, porque aqui é só os Cavaleiros de Ouro. Você só fica aqui nos Cavaleiros de Prata, quiçá bronze. Aí fica complicado, né? O torcedor do Bahia vai começar a se acostumar a só chegar a determinado lugar. Será que o nosso lugar é sempre esse aqui, o mediano e tal? O futebol brasileiro na Copa Sul-Americana tá fazendo vergonha, tá complicado de assistir. E hoje tem Grêmio, Alianza Lima, depois tem o Atlético Mineiro contra o Bucaramanga. O Atlético Mineiro conseguiu, apesar de toda a crise, ganhar lá na Colômbia, né? Então agora é só segurar, vencer. O ideal é vencer bem, mas do jeito que está a situação lá no Galo, melhor a gente comentar Galo outro dia, né? Bom, é isso. Mais tarde a gente volta com aquela análise dos resultados do Campeonato Brasileiro. Valeu!